Na minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel da dor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas, rainhas! Vamos pintar uma nova história. Sejam bem-vindas à jornada 40 dias no deserto. Estamos na quinta jornada, o quinto desafio de hoje, dessa semana. Semana passada falamos sobre, quem lembra? Falamos sobre reconhecer o deserto, reconhecer a jornada. E nessa trilha de reconhecer a jornada, identificamos a bússola, identificamos a jornada, identificamos a tribo e os desafios. E hoje começamos a segunda semana de 10 semanas. Sejam muito bem-vindas. Conta aqui pra mim, quem tá pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Deixa eu ver vocês aqui, sejam bem-vindas. Aproveitem, Miriam, Desterro, Lari, Matilda, sejam muito bem-vindas. Pega esse aviãozinho e encaminha aí para 5 amigas e coloca o coraçãozinho queimando aí, ó. Quero saber quem tá pintando uma nova história. Quem tá aqui só de passagem ou tá aqui para realmente viver uma transformação. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Tá? Então caminha aí esse aviãozinho para mais pessoas, mais rainhas estarem aqui com a gente. E vamos iniciar agora oficialmente. Sejam muito bem-vindas ao nosso quinto dia da jornada 40 dias no deserto. Essa é a segunda de 10 semanas, onde nós estamos trabalhando. Primeira semana trabalhamos reconhecer o deserto. Como a gente vai superar o deserto, passar pelo deserto. E identificamos 4 aulas. Primeira aula, a bússola. Segunda aula, a jornada. Terceira aula, a tribo e os desafios do deserto. E agora nós estamos preparando, que já temos uma tribo, já temos uma bússola, já sabemos a jornada e agora a gente vai viver esse processo de transformação de dentro para fora. Deserto é um lugar de privação e provação, mas ele também é um lugar de transformação. E quando você tem a bússola, não importa onde você esteja, importa a direção. Lembra disso? Então, recapitulando o que já vivenciamos, hoje nós vamos começar os 4 As da identidade. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, amanhã autoaceitação, depois autoconfiança e o acreditar na colheita. Então, essa semana é a semana colhendo em meio ao deserto. E aí você pode se perguntar, Wendy, como que eu posso colher em meio ao deserto? É impossível. Uma coisa eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Deserto é lugar de derramamento de muitas lágrimas. Não sei se você é assim, mas nos meus desertos, meu Deus, como que meus travesseiros sabiam? Só meu travesseiro ali para saber quantas lágrimas eu derramava. E o que você vai fazer com essas lágrimas? Porque você sabe que no deserto água é escassa. Agora, essas lágrimas você está jogando fora, elas estão se perdendo, lágrimas por lágrimas, evaporam e secam, ou essas lágrimas que você derrama no deserto, elas vão frutificar. O que diferencia lágrimas, rios de lágrimas, né, que é um momento desafiador da nossa vida, o que vai fazer ela secar, ou o que vai fazer ela evaporar ou ela dar frutos, significa se você está semeando ou não. Ou você está semeando e vai fazer com que as suas lágrimas elas frutifiquem, ou você está paralisada no deserto. A beduína, lembra das beduínas da tribo? Nós somos beduínas que moramos no deserto, ou nós somos ali, ó,
estrangeiras, peregrinas. Vamos passar pelo deserto e vamos passar rápido, de preferência. O deserto não é um lugar pra gente, pra Deus, pra mudar a Deus. A gente não passa pra Deus mudar, pra Deus nos dar algo, não. O deserto não é sobre Deus, o deserto é sobre a gente. Espelho é um espelho para você conhecer você. Deserto é um lugar de autoconhecimento profundo, do conhecimento da sua luz, mas conhecimento também da sua dor, das suas sombras. E é disso que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindas. Então, o deserto, quando você pensa no deserto, você pode falar para mim assim, mãe de Wendy, no deserto não tem como plantar nada. Porque no deserto, tudo bem, as lágrimas vão... Mas e o sol escaldante do dia? E o frio avassalador da noite, como que vai ter plantação no deserto? O que adianta semear no deserto? Não adianta. Adianta, e adianta muito. Porque se você tem a bússola, que foi aquela primeira aula que nós trouxemos, quem tem a bússola em meio ao deserto, lembra que durante o dia tem a nuvem, que traz refrigério, que traz frescor. Durante a noite tem colunas de fogo que aquecem. Então, quem tem uma bússola, quem tem uma jornada, quem está na tribo, vai conseguir semear e vai colher frutos. Wendy, o que você está fazendo aí? Por que esses 40 dias de live? É alguma estratégia? Não. Isso daqui foi um chamado. Deus me despertou em sonho e me mandou, faz isso. Mostra isso. Mostra para elas tudo que eu te ensinei no deserto. Eu tô aqui para compartilhar com você. Aquilo que queima na minha alma. As lágrimas que eu derramei, né? E hoje é fruto para você se alimentar. E você também... Mudei a rede aqui, porque falaram que tá travando. Tá melhor agora? Certo? Estão comigo? Ok, melhorou? Então, rainhas, semear no deserto é possível quando você usa suas lágrimas, mas também usa sementes. E que sementes são essas? Existem 4 sementes para você plantar no deserto. Primeira semente, a semente da autoestima. Autoestima é como você se gosta, como você se estima, estimar, gostar de mim. Segunda semente, autoaceitação. Estamos sim vivendo um momento de aceitação, não significa acomodação, são coisas diferentes. Amanhã nós vamos falar de autoaceitação, nós vamos falar de conflitos emocionais, vamos falar de dores emocionais. Autoconfiança, as competências que eu vou desenvolver junto da tribo para que eu possa ali receber apoio da tribo, mas também ser um objeto de apoio, transbordar na tribo. Então, cuidar dentro de mim, de dentro para fora, são as sementes que você vai semear. Eu não sei qual é o deserto da sua vida hoje, eu não sei se você está vivendo conflitos, você com você no relacionamento, eu não sei se você está passando às vezes por momentos de crise financeira, insatisfação do trabalho profissional, não sei se você está vivendo um momento de doença, um momento de luto, eu não sei, mas aquele que nos uniu sabe. Eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Não existe coincidência, eu acredito em Deusidência, então você está aqui. Então vem aqui com o coração aberto, porque a gente vai semear muito. Esse propósito de 40 dias é um propósito que eu estou fazendo para transbordar na sua vida, para de alguma forma, aquilo que eu gostaria de ter ouvido, aquilo que eu gostaria que alguém me dissesse, que alguém me orientasse, que muitas vezes eu tive que buscar sozinha, investi muito dinheiro em aprendizado, em cursos e mentorias, eu tô aqui transbordando a sua vida. Então, papel e caneta, coração aberto e terra fértil para isso florescer. Vamos chorar juntas, mas também vamos rir muito juntas, porque vamos colher
Muitas bênçãos. E eu quero que você também não se esqueça de entrar agora lá no grupo do Telegram. Se você ainda não está, entra no grupo do Telegram. Porque temporariamente, por enquanto, eu estou deixando as lives anteriores da semana 1 ainda disponíveis, mas logo vai acabar. E se você já está no grupo e não viu, vê logo, porque eu vou tirá-las do ar. Então aproveita, porque é um chamado, ó, os corações aqui ó, queimando. E aproveita também para pegar esse link e encaminhar nos seus grupos, nas suas amigas, porque no deserto a gente tem que estar junto. E nós, lembra da tribo? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quais são as 5 pessoas no seu WhatsApp que você mais fala? Essas pessoas precisam estar na sua tribo. Essas pessoas precisam estar desenvolvendo competência junto com você para você não andar sozinha no deserto. Porque deserto, independência é morte, certo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa jornada. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Imagina que o maior pintor do mundo, ele está do seu lado agora e tudo aquilo que você diz sobre você mesma, ele está pintando. Você gostaria da imagem que você vê? Se ele fosse extremamente fiel a cada palavra, a cada pensamento, a cada diálogo interno que você tem sobre você mesma, e ele pintasse isso num quadro, esse quadro seria belo ou um horror? Esse quadro te traria alegria ou esse quadro te traria tristeza? E quando você pinta um quadro de uma outra pessoa, o que você fala de outras pessoas que muitas vezes estão em posições mais elevadas, posições às vezes em maior destaque que o seu? Qual que é o quadro que você pinta sobre as outras pessoas? O que você fala? O que sai da sua boca? E a gente precisa entender isso. Você e eu hoje somos mulheres que estamos aqui com sacos cheios de sementes. E as nossas lágrimas, elas vão fazer com que essas sementes floresçam. Agora, que tipo de semente você está plantando? Porque a nossa mente é um terreno fértil. Aquilo que você planta, aquilo que você alimenta, é o que você vai colher. Ah, Wendy, mas isso é mito. Mito? A neurociência comprova que as nossas crenças, aquilo que a gente mais acredita, ele se torna seletivo. Nós temos um cérebro totalmente seletivo. Quer ver um exemplo? Quando você descobre que você está grávida, por exemplo, se você já engravidou alguma vez, quando a gente descobre que a gente está grávida, ou quando uma melhor amiga engravida, é como se o seu cérebro ele criasse uma seletividade, ele criasse um filtro em que ele só vê aquilo em que ele acredita. Ele só vê aquilo que é necessário para ele naquele momento, aquilo que vai garantir a sobrevivência dele. Então, se eu descubro, por exemplo, que eu estou grávida, o meu cérebro ele vai criar mecanismos, sinapses de conexões onde eu vou precisar, em 9 meses, estar com tudo pronto para receber uma criança. Então, eu preciso ver, ouvir, eu preciso me sentir como mãe, e todas essas experiências, elas vão ser muito intensas nesse período. Só que essa experiência, ela vai depender de uma carga emocional, afetiva que eu coloco nessa crença. Então, se eu acredito, por exemplo, que... Quem aqui, por exemplo, imagina um limão? Você pode... Imagina um limão agora. Imagina que você está mordendo um limão e sugando um limão. Quando eu falo imagine um limão, você não imagina o L, o I, M, A, T, o O. Você imagina a fruta, você imagina uma imagem. Nosso cérebro não é baseado em palavras, ele é baseado em imagens. Todas as vezes que você escuta um som, o seu cérebro produz uma imagem, uma imaginação. E quando eu trago a experiência do limão, o seu cérebro vai
trazer todas as experiências, aquilo que você já viveu, o cheiro que você já sentiu, o sabor que você já sentiu e as experiências. Talvez para você seja uma experiência boa. Talvez você tenha um soufflé de limão, um pavê de limão que a sua mãe fazia e você lembra, pensa no limão numa coisa gostosa, uma memória afetiva. Ou talvez para outras pessoas o limão, nossa, o limão, minha vida, eu não tô conseguindo fazer uma limonada com esse limão aqui, é azedo, é amargo. Então quais são os referenciais que a sua mente tem sobre aquilo que você está vivendo? E aí quando a gente fala de deserto, é isso. E a neurociência traz isso, mas também quando a gente vai, o Endi é fé. Essa jornada é uma jornada de neurociência e fé aplicadas aos conflitos de relacionamento, trabalho e saúde do corpo e da mente. Esse é o deserto. Quando eu falo de deserto, estou falando de problemas de relacionamento, problemas de dinheiro, trabalho, carreira e problemas de saúde da sua mente, você com você, né? Sua mente e também do seu corpo. E aí quando a gente vê a neurociência, ela traz esse esclarecimento. E quando a gente fala de fé, olha só o que Provérbios 23:7 diz: como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, sabedoria, como imaginou na sua alma, assim é. Então, quando eu falo sobre o seu deserto, se você imagina que o seu deserto ele é intransponível, ele é impossível, que não tem nada ali, que você não tem mais sentido, não tem mais vontade, não tem... Qual é? Todo o seu cérebro, todas as suas experiências, elas vão corporificar. Todo o seu corpo, ele vai reagir, criar mecanismos de reação, seja para lutar contra aquilo que você acredita que te faz mal, ou para fugir, ou se adaptar. E qual é o risco da adaptação no deserto? É virar uma beduína. É virar uma residente permanente ali no deserto. É pegar ali, ó. Hoje eu atendi, né? Tá aqui a Cris. Aqui, lá nos meus stories, vai nos meus stories, tem lá o depoimento dela. Ela finalizou o processo da mentoria de identidade e propósito, desenvolveu competências de inteligência foco-temporal e ela falou, minha vida era escura, minha vida não tinha brilho e hoje é colorida, é como uma primavera. E essa mudança de dentro dela, assim como ela mudou o mundo interno dela, essa mudança interna se refletiu no mundo de fora dela. Como ela se estimava dentro, como ela se gostava dentro, ela começou a mudar isso para como ela se mostrava fora. E é muito comum, quando a gente pensa em autoestima, a gente pensar só no estereótipo de uma mulher bonita, de um batom vermelho, de um cabelo bem arrumado, de uma unha feita, um salto alto, um terninho. Mas não é disso que eu tô falando. Essa mudança externa, ela importa. O belo importa muito. Nós somos seres visuais. Então, quando alguém de boca fechada chega perto de mim, independente da minha intenção, o meu cérebro já está analisando. De que tribo essa pessoa faz parte? Então, essa pessoa é bem colorida. Nossa, essa pessoa aí é do time dos mais influentes, mais comunicativos, das pessoas que gostam de influenciar, que gostam de ser vistas. Eu vejo uma pessoa um pouco mais sóbria, mais séria, essa pessoa um pouco mais séria, essa um pouco mais reservada, né? Eu vejo uma pessoa, dependendo, isso importa? Importa sim, somos seres visuais, mas isso só importa se houver uma coerência de como você pensa, como você se sente. E aquilo que você vê fora, aquela autoestima fora, ela precisa ser uma consequência, ela precisa estar alinhada com o seu interior. Precisa ser de dentro para fora, senão o nosso cérebro também, ele tem pistas de perceber aquilo que não é legítimo. Ele capta em microexpressões. Sabe quando a pessoa parece que tá tudo bem, mas quando você olha, sei lá, deu um negócio que não tá legal. Por quê? Nós temos essa percepção
uma hora ou outra, se você não trabalha, você trabalha essa autoimagem, essa autoaceitação, essa autoestima de dentro para fora, você o tempo todo vai estar dando sinais que você não é autêntica. E qual é o risco disso? É o que eu vejo todos os dias, a síndrome da impostora. Mulheres maravilhosas, mulheres empoderadas fora, mas emocionalmente devastadas. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que você tem que ficar comigo aqui nesse encontro até o final. E encaminhar esse conteúdo para outras pessoas, trazer outras pessoas aqui para o grupo do Telegram, compartilhar suas experiências, porque o que a Bíblia também nos diz? Que a alma generosa prosperará. Ou seja, assim como tu pensas, tu és. E se dentro de você tem sementes de generosidade, de fazer o bem, de, nossa, isso aqui mexeu comigo, mudou uma chave aqui, eu quero que mude outras pessoas. Isso é prosperidade. E prosperidade é você crescer em todas as áreas da sua vida. Você ficar bem com você ficar bem no seu relacionamento, você ficar bem, né, para você construir uma carreira, construir um trabalho, para você desenvolver a sua capacidade de produzir valor no mundo, porque você olha e você se vê como uma mulher de valor. É disso que nós estamos falando. É muito mais profundo do que simplesmente autoestima. Passa um batom, faça um skincare, passa um dia no spa e tá tudo bem. Se fosse assim, milionários, ricos, pessoas que têm tudo, elas não perdiam a vida. Elas não abriam mão da própria vida. Não entrariam em overdoses. Então, autoestima é gostar de você. E como eu falei, eu vou me estimar, quando eu falo de autoestima, gostar de mim, o meu cérebro vai processar isso como uma imagem. Então, dentro da autoestima, nós temos um principal critério. Escreve aqui, ó, para ver se você entendeu. Autoimagem. É como eu me vejo. E você a sua autoimagem, você é a imagem de quê? Você é a imagem de quem? Nós somos seres extremamente adaptativos. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro entende que para a gente sobreviver, eu preciso fazer parte de uma tribo. E a nossa autoimagem, sabe quando ela é construída? A nossa autoestima, sabe quando ela é construída? Desde a fase embrionária, sabia? Sabia que o que você pensa sobre si mesmo começou desde quando você era um embrião no útero da sua mãe? Quando o seu sistema nervoso estava sendo mielinizado, quando ele estava sendo formado. As experiências que você vivenciou desde o útero da sua mãe, no parto, no grau de colo e acolhimento, pertencimento que você recebeu. A gente fala muitas vezes sobre autoestima como me sinto segura. Mas qual foi o primeiro momento na vida que você foi segurada? Foi no pós-parto. Você nasceu, alguém te acolheu, alguém te deu um colo, alguém nutriu o seu corpo. Mas essa nutrição do corpo também envolve a nutrição da sua alma. Isso envolve como que você se sentiu cuidada, se você se sentiu protegida, se você se sentiu estimada, se você se sentiu importante. Eu tô falando de necessidades básicas, assim como o bebezinho tem a necessidade do leite, né? O ideal que seja o leite materno. Onde minha mãe não estava aqui, eu sou filha adotiva, não importa. Você recebeu nutrição. Agora, qual a qualidade dessa nutrição? A nutrição de um leite materno não se compara com a nutrição de um leite de fórmula. Porque quando você recebe o leite materno, além das propriedades nutritivas, estar no peito significa também eu recebi colo, eu recebi acolhimento, eu recebi segurança. Eu fiquei 9 meses dentro da barriga dessa mulher, sentindo o cheiro dela,
sentindo, ouvindo os batimentos cardíacos, a respiração, ouvindo a voz. Tudo isso está afetando o sistema nervoso desse bebezinho, desde o útero. E quando ele nasce, esse grau de acolhimento, de aceitação em relação ao momento que ele está vindo, aceitação em relação à condição econômica da família, aceitação em relação ao sexo do bebê, à espera do sexo do bebê. Então, tantos fatores, e a gente vai aprofundar isso em amanhã. Na aula de amanhã você não pode perder, coloca o despertador, porque nós vamos falar sobre dores emocionais, a gente vai falar sobre como o seu sistema nervoso interpreta as experiências de vida durante o processo de mielinização cerebral, ou seja, de 0 a 5 anos, dando origem às couraças emocionais. Então, do que eu estou dizendo? O seu nível de autoestima está muito relacionado a como você se vê no espelho. Onde você vai, eu tenho certeza, se você está andando no shopping e vê um espelho, você vai se ajusta. Você tá andando, você pega o celular, coloca na câmera, você já levanta a postura e se ajeita, né? Quando alguém bate uma foto e você vai olhar, qual a primeira coisa que você olha? Quando alguém bate uma foto sua, a primeira coisa que você vai, deixa eu ver se eu saí bem, tá todo mundo sorrindo lindo e só você tá com aquela cara assim. Aí você, não, pelo amor de Deus, apaga, tira outra. Porque nós somos assim. Nós somos seres que, teoricamente, individualistas, mas queremos fazer parte de um grupo. Aí cada um tá olhando só para o seu umbigo, para a sua dor. Essa é a nossa natureza. Esse é o animalzinho mamífero ali, nosso sistema emocional de sobrevivência, que precisa se adaptar, precisa fazer parte. Agora, se você tira uma foto que tá todo mundo descabelado, tá todo mundo de cara feia e tal, você tá de boa, porque eu faço parte dessa tribo. E aí, Wendy, qual o perigo disso? Muitos perigos. E é aí que mora a chave para você ou semear ou viver no deserto ali na escassez, sem autocuidado, sem amor próprio, sem se estimar, sem se gostar. O problema é quando você se acomoda com o deserto. Como eu falei pra você, autoestima, gostar de mim, nossos neurônios espelho, ele tem uma certa reação. É comum, por exemplo, um bebê, quando a gente começa a rir pro bebê, o bebê também ri. Quando a gente faz uma cara, o bebê repete. Ele entende o que é emoção, ele entende aquilo. Às vezes o bebê pequenininho, pouquíssimos meses, aí você, nossa, ele tá rindo pra mim. Tá nada, querida. Ali é o sistema dele modelando e se adaptando. Ele tem neurônios espelho que espelham aquele grau, aquela intensidade emocional que ele recebeu. Os bebês, eles aprendem pelas emoções, ele não aprende pela razão. Sabe quando que o cérebro vai estar pronto, maduro, para tomar decisões que a gente pode falar assim, coerentes? Aos 24, 25 anos. Agora imagina um cérebro de um bebê. Imagina um cérebro de uma criança de 4, 5 anos de idade. Não, ela está reagindo ao ambiente. Ela tem a capacidade de perceber que uma cara feia significa que ela não está sendo aceita. E que um sorriso, ela pode relaxar. O sistema nervoso dela percebe que diante de um sorriso, ela consegue expirar, ó. A resposta fisiológica dela. Corpo e mente é uma coisa só, estão extremamente conectados. Não dá pra você estar tendo pensamentos felizes e um corpo assim. Não dá pra você estar se sentindo triste com uma cara feliz. Não dá. Você desmonta. Então, fisiologia. Quando você tá aqui na minha frente, quando você faz uma avaliação comigo, pra gente entender qual a sua necessidade agora. Você tá cativa, lembra das 3 identidades da jornada? Ou você tá cativa,
Ou seja, se você está amarrada, presa, condicionada ali a viver no deserto, você precisa de arrancar correntes. Você precisa arrancar essas correntes. Então, às vezes, você precisa que alguém te traga recursos que faltavam. Alguém precisa olhar para você e observar como você respira. Como é seu tom de voz. Como é sua fisiologia. Porque é isso que eu tô vendo quando você tá aqui na minha frente. Eu não tô muito preocupada com o que você conta, com as narrativas bonitinhas, coerentes. E aí que muita gente se engana no processo de autoconhecimento, porque fala-se muito, mas observa-se pouco. Resultado é resultado, resultado não mente. As partes da sua alma que ainda estão cativas, as partes da sua alma que ainda estão feridas, elas se revelam nos seus resultados. A área da sua vida que está travada, que não anda, é porque ali existem cativeiros ainda de baixa autoestima, de baixa autoaceitação, de baixa falta de confiança. Então você precisa ser vista de uma forma integral. Não só o que você mas como estão seus resultados, onde você está, o que você consegue acreditar. Na quinta-feira a gente vai falar de acreditar. Onde eu tô agora? Wendy, eu tô agora travada. Algumas rainhas me mandaram mensagem no direct falando, Wendy, eu tô na jornada, tá fazendo muito sentido pra mim, mas eu tô com vergonha de comentar no grupo. Então, meu amor, guarda isso. A alma generosa prosperará. Não é só você quem tá sentindo dores, não é só você quem tá passando por isso. Compartilha no grupo, que é um lugar fechado, que é um lugar nosso. Você nunca vai ver uma pessoa numa mesa grande pisar em quem está numa mesa pequena. Sabe quem pisa? É quem é pequeno. A inveja, a comparação só vai acontecer com pessoas que estão menores do que você, que vão te diminuir. Não. A gente está ali numa mesa, num lugar onde mulheres curadas curam, mulheres transformadas transformam, onde a gente vai se abraçar, onde a gente vai se acolher, onde você vai ter um espaço para você poder mostrar, eu não estou conseguindo semear, as sementes que eu estou trazendo são sementes de dor. Só que em cada dor existe um superpoder. Amanhã a gente vai falar de superpoderes. Hoje a gente está falando de semear. O seu cérebro, ele vai semear repetidos padrões, desde que você aprendeu, desde pequenininha, que se repetem. Tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, seja de forma repetitiva, pouquinho em pouquinho, ou com forte impacto emocional. Às vezes foi um olhar, sua porca, sua fé, não vai dar certo. Aquilo marcou a sua alma e você fala hoje pra si mesma que você não é boa, que você não faz nada certo, que você não merece ser amada por quem você é, mas pelo que você faz. O dia que você faz tudo certo, que você tira uma nota boa, aí sim você tem autoestima. O dia que você tira uma nota ruim, o dia em que você não dá conta de tudo, você é a mais miserável das criaturas. Então aí a gente já consegue identificar cativeiros da sua alma. Baixa autoestima, falta de autoconfiança, falta de autoaceitação. E não adianta, o maior pintor do mundo tá aqui do seu lado, ele quer desenhar uma história linda, mas você entrega pra ele o quê? Sementes de quê? De ervas daninhas, sementes de mato, sementes que não dão fruto. Joio e trigo. Tá tudo sendo semeado. A questão que o trigo prospera, o trigo traz alimento, o joio não. Às vezes você tá aí toda bonitona, empoderada, batom vermelho, se vestindo bem, mas só Deus sabe aquilo que tá lá dentro do seu coração que precisa de cura. Precisa olhar. Porque quando você negligencia a sua dor, você também tá negando a sua cura. E o deserto é hora de olhar para isso. O deserto é hora de chorar, sim. Mas se você agora muda essa semente e para de viver conforme a autoimagem que os outros têm de você, mas aquilo que o maior pintor do mundo criou sobre você, e aí entra a bússola, você prospera.
Quando você tem a bússola, quando você tem a fé, quando você sabe quem você é, que é a imagem e semelhança do Criador, você muda o tipo de semente que você planta. Então esse é o primeiro passo. Mas, Wendy, mesmo assim, eu consigo, eu creio. Quantas pessoas chegam pra mim? Não, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sei que Ele me ama, mas eu sei na minha cabeça. Mas aqui dentro não encaixa. Então não vai funcionar. O que é o deserto? É o momento, ei, olha pra aqui, ó, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha pro seu coração. O que a Bíblia diz também? Olha, confesse, olha para os seus pecados, olha para sua dor, né? E você vai prosperar. Cultiva um com os outros, traz essas sementes. Vamos semear juntas, para que você possa colher frutos e dar frutos. Eu só tô aqui hoje com vocês, compartilhando sementes, porque nas minhas lágrimas, essas sementes deram frutos. E é isso que vai acontecer com você, semear para dar frutos. Então não adianta você estar numa tribo de mulheres lindas, maravilhosas, que tem resultados exponenciais e você olha assim, nossa, que linda, que legal. Então é muito legal estar nesse grupo para você fazer selfie, para você tirar foto, para você postar nas redes sociais. Mas e quando você deita a cabeça lá no travesseiro? Sabe qual a maior armadilha? Sabe qual a maior armadilha? Que muitas vezes, que o maior chicote que você pode ter com você é o chicote da comparação. A comparação, ela é destrutiva para a sua autoimagem, a sua autoestima, como você se vê, como você se imagina. Porque você vai se imaginar sempre insuficiente, incapaz, impotente, insegura. Esse é o grande risco da comparação. Na comparação, sempre a única coisa que você vai ganhar é fragilizar cada vez mais, se machucar cada vez mais, adoecer cada vez mais. Porque é como se você nunca fosse boa, nunca fosse suficiente. E isso é um grande engano, isso é uma grande mentira. Porque imagina que quantas mulheres mostram ali só a parte boa, só aquilo que é luz, mas você não conhece o bastidor delas. E não é justo com você comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Todo mundo tem o seu bastidor. Rede social, as pessoas só vão mostrar aquilo que é estratégico, aquilo que é bonito. Quantas pessoas eu vejo que tem um posicionamento, tem um arquétipo de poderosa, de empoderada, disso, daquilo, mas a alma delas está extremamente estraçalhada, machucada, ferida, e precisam ser fortes. E essas mulheres, elas precisam também de colo, de carinho, de cuidado. Mas como que a mulher forte, poderosa, vai dar cuidado se ela precisa se manter nesse pedestal? É muito desafiador. Por isso que hoje eu mentoro várias mulheres bem-sucedidas também, de todos os tipos, classes sociais, porque eu conheço esse outro lado, eu conheço esse lado do bastidor. E quando eu falo de identidade, propósito, vocação, é que você seja autêntica. É que quando você aparecer e se mostrar, seja você, seja sua essência. Não importa o momento econômico do país, não importa onde você, o que por um desafio momentâneo, importa que você sabe quem você é. Identidade. Mente e corpo estão conectados. E essa conexão, ela precisa estar alinhada. Pensar e sentir, aí sim, o agir, ele vai ser consequência. A roupa que você vai vestir, o arquétipo de marketing que você vai fazer, né? Semana passada eu estava acompanhando um perfil maravilhoso. Só que quando eu olhei o perfil, olhei a pessoa e tudo, quando eu ouvi a voz da pessoa, quando a pessoa, assim, não é coerente. Na hora, não é coerente, a pessoa se faz de empoderada, não sei o quê. Mas quando abre a boca pra falar, quando a postura doce, sabe? Você vê uma posição de encolhimento.
Então, quando você pensa numa pessoa segura, com autoestima, ela tá como? Ela vai conseguir expandir. E o deserto é um lugar de lágrimas. E quando você tá cheia de lágrimas, chorando, você tá querendo expandir ou você tá querendo encolher? Então, deserto é lugar de encolher, não é sobre encolher, mas é um lugar de introspecção. Wendy, identifiquei que o quadro que eu tô pintando, a imagem que eu falo de mim, não é a imagem que eu gostaria de pintar. Os pensamentos que eu tenho sobre mim não são os pensamentos coerentes com aquele que Deus diz que são pensamentos bons, de me fazer crescer, prosperar. Não, mas meus pensamentos são escassos, são de autodepreciação, são pensamentos de menos-valia, são pensamentos de impostora. Eu me sinto sempre encolhida, triste. E qual a armadilha nesse momento? Nesse momento é você virar uma beduína e aceitar. E virar uma residente, achar que é normal e ir para um quarto escuro, se fechar numa cama e apagar a luz e não querer falar mais com ninguém. Isso é um grande perigo. Estamos vivendo Setembro Amarelo e cuidado. Olhe para as pessoas ao seu redor. Observe as pessoas que estão tendo essa atitude. Não é o momento dela ficar sozinha, ela tem que vir para a tribo, tem que pegar na mão dessa pessoa. Ei, não tô negando a dor dela, não é ignorar o que ela sente é real. O que ela sente é fisiológico, nós somos mamíferos, sentimos dor. E nós queremos fugir da dor, e falar da sua dor dói, por isso a natureza é fugir. Então, diante de um ambiente onde você não se sente pertencente, onde você está insegura, onde você está com medo, onde você se sente pequena, você vai o quê? Fugir disso. E aí entra o quê? A nossa amiga que eu falei na aula 4, a procrastinação. A procrastinação não é que você é preguiçosa, não é que você não quer coisas boas. Pelo contrário, o procrastinador, ele visualiza coisas boas, ele quer coisas boas, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ter mais saúde, ele quer ter um bom relacionamento, ele quer estar mais conectado com Deus. Mas por que que ele faz tudo ao contrário? Aí entra o que eu falei pra você, lá em Provérbios 23:7. Assim como tu imaginas na tua alma, assim tu és. Então, se essa ligação, pensar e sentir estão em desconexão, você precisa aprender a pedir ajuda. Você precisa falar assim, ei, eu tô tentando sozinho. Tô tentando de várias formas e não tá dando certo. E agora acompanhado? E agora com ajuda? E agora, quando você traz luz para esses conflitos e começa a entender qual a sua personalidade? Porque consegue perceber que cada semeador tem uma personalidade diferente? Tem o semeador que é tipo Moisés, calminho, mais tranquilo, né? Moisés, ele teve tranquilidade para se preparar 40 anos lá no palácio de Faraó, mas 40 anos no deserto, mais 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que ele era o homem mais calmo da face da terra. Então, se a sua personalidade é de Moisés, calminho, por que você está se comparando a personalidade, por exemplo, de Pedro, que era impulsivo, que pegava a espada e cortava a orelha de cada um? São personalidades diferentes, são formas de agir diferentes. Então, primeira coisa, pare de se comparar. A comparação é a mesma coisa que você ser uma colher e querer ser um garfo. Ou seja, ambos existem, o garfo existe, a colher existe, mas tem propósitos diferentes. Imagina que você é um carro e está se comparando com um avião. Ah, eu sou inferior ao avião. Não, o avião ele é feito para voar no espaço, voar no céu. O carro vai andar na terra. Não dá para você pegar um avião para andar na terra. Não dá para um carro andar no céu. É o seu momento agora. Então não importa muito a sua localização, mas a sua direção, para onde você quer ir. Você admira as pessoas que são avião, que estão voando. Então, ao invés de se comparar com elas, você tem que se comparar consigo.
Hoje eu sou um carrinho, mas amanhã eu vou voar. Hoje, Wendy, eu sou a pessoa que tá caída, deitada aqui no chão. Mas eu vou agora entender esses desafios, vou entrar lá naquele grupo Telegram, fazer todos os desafios. E eu tô deitada, eu vou sentar. Eu tô sentada, eu vou ficar de pé. Eu tô de pé, eu vou andar. Eu já tô andando, eu vou correr. Tô correndo, eu vou voar. Então, lembra do presente? O presente é um presente. Autoestima, autoaceitação. A gente vai aprofundar isso amanhã. Onde eu tô? Onde eu quero chegar? O que tá me impedindo? Tem que cortar. Se você tá cativa, você vai precisar de um processo de olhar essa dor, trazer cura para esses lugares onde está doendo, cortar esses impedimentos. E aí vem a mentoria, que é um plano de ação para você aprender as competências. A gente vai falar de competências também na quinta-feira. Então, entendeu isso? Qual a sua personalidade? Você é uma pessoa mais devagar ou mais rápida? Não importa, são personalidades diferentes. Qual é a sua luz? Ou seja, as suas competências que você tem de bom, as oportunidades que você tem dentro da tribo para florescer, para cultivar. Quais são suas aptidões, suas inteligências múltiplas? Tudo isso a gente tem que mapear. Tudo isso, você precisa de um processo para ver isso específico e você olhar assim, colocar um quadro, essa sou eu, pronto. Ah, mas você não tem cabelo verde? Não, não tem cabelo verde não, meu cabelo é preto. Ah, mas você não é loura? Não, não sou loura, meu cabelo é preto. E pronto, acabou. E aceita. Então não vai mais doer. Não importa mais o que os outros falam, porque você sabe quem você é. Você sabe quais são as suas forças. E aí quando eu falo assim, ah, mas você é bagunceira. Eu sou influente. A minha personalidade não é que eu sou bagunceira, não. Eu só não tenho a mesma forma de pensar como você. Conforme. Pessoas conformes, todas metódicas. No início do casamento. Meu marido é altamente conforme, né? A personalidade dele mais conforme. E todo certinho, organizado. E eu tenho minha organização do meu jeito. Como mais influente, mais dominante e influente, minha personalidade, que eu mapeei. Então, é diferente. Então, como que eu vou? Mas, então, se eu não tenho isso, se é uma sombra para mim, por exemplo, a organização, uma das competências, organização, paciência, eu preciso desenvolver essas competências. Então, tudo se aprende. Eu posso aprender, eu posso desenvolver. Só que por mais que eu me lapide tentando ser muito boa naquilo que é minha sombra, eu tô perdendo a oportunidade de expor a minha luz. E é isso que faz você se acomodar no deserto. Você tá querendo ser muito boa naquilo que você não deveria ser, talvez nem precisasse ser. Talvez é uma coisa que você pode delegar, terceirizar, para que você invista tempo, energia, seus recursos naquilo que vai te fazer brilhar, ser acima da média. Então imagina que você é nota 7 em organização. Por mais que você melhore, você chega no 8. Mas você é nota 10 em iniciativa, em desafios, em lidar com riscos. Você precisa saber mapear a sua personalidade. Você precisa fazer o seu SWOT pessoal, profissional, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Porque quando você tem essa clareza, não importa o que os outros falam. A sua forma de pensar muda. A sua forma de se ver no espelho muda. A sua forma de se aceitar muda. Você entende que você é única. Então não importa se eu preciso ir daqui para Volta Redonda, não adianta eu ter um avião, eu tenho que pegar um carro. Se eu quero ir daqui para Austrália, tem muita gente da Austrália que eu tô vendo aqui comigo hoje, não adianta eu querer ir de carro, eu preciso de um avião. Então existem papéis, propósitos diferentes para cada coisa. Você é única. Você tem que entender quem eu sou, no que eu sou boa, o que o mundo precisa e como que eu posso aproveitar isso para transbordar, para semear, para prosperar em todas as áreas da minha vida. Por isso que eu recomendo fortemente que você passe por um processo de autoconhecimento. Na mentoria de identidade e propósito, a gente mapeia isso de forma profunda, né? A gente traz essa parte de autoconhecimento,
Amanhã nós vamos falar sobre dores emocionais, como o formato do seu corpo revela as suas histórias. Pelo formato do corpo, a gente decifra somente as histórias por trás disso, tá? Então, eu recomendo que você faça isso, passe por isso. No grupo do Telegram, eu vou colocar mais um desafio de autoimagem, de autoimagem, amanhã de autoaceitação, para você aprender a se amar, se admirar, se aceitar. E traz agora 5 pessoas para estarem com você nesse desafio, para que elas possam também viver essa transformação de dentro para fora. Eu quero que você pare de se chicotear, pare de se machucar, porque isso vai te fazer o que contigo? As vozes que você escuta, que falam que você não é boa, que você não tem valor, que você não merece amor, em que o seu valor está no que você faz por todo mundo, em que você não é autêntica, que você é uma impostora, né? Essa sensação, essa tristeza que dá, faz você encolher, não consegue respirar, ou seja, não expande mais, você trava a respiração, ó. Trava aqui, ó, porque aí sua musculatura toda enrijece para você não sentir dor. Só que não sentir dor não existe, você tá sentindo. Ah, mas eu tô anestesiada aqui, ó, minha couraça emocional, minha musculatura tá tão dura, tão rígida que eu não tô sentindo nada. Não tô sentindo dor, mas você não tá sentindo alegria, prazer, você não tá se expandindo, você tá aí cheia de vergonha, incapacidade, você não tá multiplicando os talentos que Deus te deu. Mas lembre-se, o maior pintor do mundo está pintando a sua história. Ela pode não ter cor, mas se você tiver a bússola, se você entrar na jornada, mudar de tribo. Qual é a tribo? Não é mais o que os outros pensam de você, é o que Deus diz sobre você. Não é mais o que as pessoas esperam de você, é a sua visão do futuro, é onde você quer chegar, é a jornada que você vai trilhar, é as novas sementes que você vai plantar. É isso que vai determinar a sua colheita. Então é a hora, não é a hora de se esconder, de se encolher, de se lamentar e ficar num quarto escuro. É a hora de olhar para a luz, a bússola, cadê a luz? Cadê o seu chamado? É a hora de, ó, expandir. A expiração, ó, a inspiração ela faz, você trava aqui, ó. Mas quando você expira, você expande, você derrete. É momento de você viver essa expansão. É o momento de você pegar suas lágrimas e plantar novas sementes. Enquanto as pessoas falam pra você, enquanto essa sensação, essa dor fala pra você, você não tem valor, você não é boa, você não merece, você não é amada, você tem que ser forte o tempo todo, você tem que ser perfeita, você tem que estar no controle, e isso vai te esgotando, te sobrecarregando, fazendo você querer fechar a porta do quarto, não falar com ninguém e se encolher. O Criador fala pra você o seguinte: ei, eu escuto a sua dor. Pega essa sua dor, não é pra você ocultar a sua dor, não. Sente a dor, mas chora no lugar certo. Coloca as suas lágrimas no lugar certo. Coloca as suas lágrimas agora, ó, no vaso desse oleiro, que ele vai pegar esse barro duro que é a gente. Com as nossas lágrimas, esse barro vai amolecendo e ele vai podendo tirar as farpas, tirando os buracos, preenchendo, nutrindo, cuidando. E ele fala assim, ó, fecha o teu quarto, sim, mas pega as tuas lágrimas e entrega pra mim, porque eu vou pintar uma nova história. Você vai contar uma nova história. Esse deserto, as suas lágrimas vão ser rios no deserto, mas vão ser rios que vão fazer esse deserto florescer, que vão fazer esse deserto prosperar. E aí essas sementes vão dar muitos frutos e frutos bons. E esses frutos vão alimentar muitas outras pessoas.
É isso que eu desejo pra você. Eu desejo que você venha pra essa jornada e não venha sozinha. Que você venha pra essa jornada, que você faça os desafios e que você floresça. E que você seja generosa, compartilhando frutos. Curando pra curar, transformando pra transformar. Então, te vejo amanhã no nosso desafio do 6º dia da jornada, onde nós vamos falar de dores emocionais, conflitos, a dificuldade que você tem de se autoaceitar, as dores que você vivenciou e vivencia talvez até hoje, de rejeição, traição, abandono, humilhação, vergonha, se sentir usada, mas é hora de florescer, é hora de pegar essa dor, mudar essa semente de dor para poder, para recurso e florescer. Você está no lugar certo, você está no caminho certo, você está na tribo certa. Seja muito bem-vinda à sua casa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, rainhas, quem não está no grupo Telegram agora, entra lá agora, clica lá, pega o link e encaminha para as amigas, tá certo? Eu tô vendo que vocês estão me chamando aqui para participar na quinta-feira. Nas quintas-feiras sempre eu vou estar abrindo para rainhas participarem aqui, trazerem, trazer esse momento, né, de ser luz na vida de outras mulheres também. Muito obrigada, sintam-se aí abraçadas e a gente se vê amanhã às 18h20. Tchau, tchau!